suave as suas narinas, Senhor. Pai, que nosso louvor, Senhor Jesus, ecoe, Senhor, por todos esses espaços, Senhor Jesus. Pai, neste prédio, Senhor. Pai, na Paulista, Senhor. Nas ruas que estão assim ao redor, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o teu reino venha, Senhor. Que o teu reino venha, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino de amor, teu reino de paz, teu reino de bondade, de libertação, de transformação, de salvação, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Te amamos, Deus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.
todo som, toda voz, todos se prostrarão diante do Senhor. Toda língua confessará que Ele é o Jesus Cristo, que Ele é Senhor. Amém? Amém. Levante suas mãos e fale: Senhor, muito obrigado pela Tua bondade, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu tem sido maravilhoso em minha vida, Senhor. Fala para Ele: eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus. Fala para Ele: te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Fala pra Ele: Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho. Fala pra Ele: eu cantarei da bondade de Deus. Fala pra Ele: te amo, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos lá. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ó doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Levante suas mãos aos céus e declare isso. Fala pra Ele: Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo, Senhor. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo, Senhor. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade, fala pra Ele.
eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Maravilhoso. Deus forte. Deus que não falha. Nós te amamos, Deus. Nesta noite, Senhor, nós estamos aqui para te render, Senhor, tudo aquilo que tu mereces, Senhor. Nos rendemos a ti nesta noite, Senhor. Feche seus olhos. Fala para Ele: Senhor, tudo que eu tenho, tudo que sou, tudo é teu, Senhor. A minha vida é tua, Senhor. Fala para Ele: eu me rendo a ti, Deus. Reconheço que tu és o Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Fala para Ele: tu és a direção, Senhor. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Vamos lá, fala pra Ele: a ti eu vou clamar, Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim.
Fala para Ele: Jesus, eis-me aqui, Senhor, nesta noite. Eis-me aqui, Jesus. Levante suas mãos aos céus e care isso. Jesus, eis-me aqui. Fala pra Ele: eu me rendo aos teus braços, Senhor. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Jesus, está aqui, Senhor, nesta noite, Pai. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Senhor, te amamos, Deus. Quero acolher cada um de vocês em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. E podem se assentar, todos que estão aqui conosco. Você que está acompanhando a gente aí pela internet. Você pode ver o texto bíblico que a gente está abrindo em João 4, de 43 a 53. João 4, de 43 a 53. Como vai ser projetado para vocês aí. Se você tem a sua Bíblia, aplicativo, você pode acompanhar. Passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para Galiléia. Porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez para Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum vocês crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, à 13h, a febre o deixou. Com isto, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Queria só fazer aqui uma menção minha. A minha leitura desse texto, apesar de quando você abrir a sua Bíblia, ela dá a referência de que esse homem pode ser o centurião, eu não vejo conexão. Os documentos desse texto são diferentes do que aconteceu com o centurião, a gente fala numa outra ocasião, no cafezinho hoje.
essa história, ela fala de uma coisa que eu tentei essa semana encontrar uma palavra e para colocar para vocês, e é engraçado como até as línguas elas ficam exaustas para encontrar palavras precisas. Esse homem está com um filho desenganado. O que é ter um filho desenganado? Ele não tem mais recurso de sobreviver, por isso ele vai atrás de Jesus. E isso é uma situação que todos nós, não de ter um filho desenganado, mas todos nós passamos por situações onde a desesperança toma conta da gente por algum motivo na vida da gente. E alguns de nós estamos passando por isso e a gente nem sente ou nem sabe por que a gente parou de acreditar ou parou de esperar, por que a gente está tão melancólico ou sofrendo. Para vocês terem uma ideia, no Brasil há um grande número de jovens que desistiram de procurar emprego e sociologicamente eles são chamados de pessoas que estão vivendo um desalento. Eles não têm o que fazer para conseguir uma colocação. Sua formação profissional, sua formação estudantil, tudo que eles fizeram não é suficiente para garantir a eles um emprego. Eles estão desalentados. Ou seja, elas desistiram. De alguma forma elas desistiram, elas não têm um caminho para elas. E hoje tem milhões de brasileiros que estão vivendo um desalento. Tá? Em relação à vida profissional, em relação a diversas áreas, até a vida estudantil. Nós temos um índice de analfabetos funcionais altíssimo, de quase 30% da população, que leem uma coisa e não conseguem entender. Então, esse mundo que a gente vive é um mundo onde muitas vezes as pessoas estão desesperançosas. É como uma pessoa que tentou muito na vida algo, vencer profissionalmente, ser um empresário, ser uma empresária, ser um bom profissional, ter um bom relacionamento, se casar, ser feliz, e num dado momento da vida ela se sente desenganada em relação ao seu futuro. Se você que está me ouvindo nessa noite, ou nesse tempo que você está assistindo essa mensagem, ou você que está aqui, já experimentou isso, eu chamei isso de desengano, que é desesperança, que é quando os seus recursos acabaram. E o tema do que a gente vai abordar nessa noite é Jesus se encontra com o desengano. Quem é esse homem? Segundo esse texto de João, ele não é o centurião. Ele é um oficial do rei. Então, ele tem uma relação com os próprios judeus. Ele é um oficial bem graduado, por isso o termo usado para ele é oficial, e ele tem um filho que está à morte. Tá? Se a gente se ater a isso, a gente vai ter uma mensagem bem curta, porque é bem objetivo o que acontece. Mas Jesus aproveita essa circunstância e vê o que está acontecendo ao redor e começa a fazer menção de algumas coisas que estão acontecendo. Primeiro, ele vai para a Galileia, e a Galileia era um lugar povoado por judeus e forasteiros e gentios. E Jesus era muito bem recebido na Galileia, por isso ele foi chamado de Galileu. Mas já na Judéia e nas regiões onde ele viveu, muitas vezes na sua infância, ou em Nazaré, como na Judéia, ele não era recebido tão bem. E ele começa a dizer para eles o seguinte, um profeta não tem honra na sua própria terra. Ele diz isso. Ou seja, não me honraram na minha terra. E ele veio para cá, e quando ele chega, as pessoas estão super interessadas nele. Mas ele sabe que eles estão interessados porque viram os milagres que Jesus fez. Tá? Então, Jesus se encontra com desengano. Em primeiro lugar, quando é que nasce a desesperança para a gente no mundo espiritual? Porque a desesperança, a falta de esperança ou desespero também é um ato espiritual. Em primeiro lugar, quando a gente fica acostumado com Jesus. A gente fica acostumado com Jesus, a gente diz, Jesus é daqui mesmo. Eu conheço Jesus, eu sou chegado com Jesus. Eu sou assim com Jesus. Quantas pessoas eu já conversei na vida e dizem, não, sou próximo de Jesus desde que eu nasci. E aí a pessoa vai contando a história dela, assim, a história às vezes meio dramática, de ruim. Mas ela ainda está convencida de que ela é assim com Jesus. Né? E o que acontece muitas vezes, e que é muito perigoso, é você ter nascido num ambiente onde você escutou as Escrituras, escutou sobre Jesus, mas você não honrou Jesus como devia honrar na sua vida.
E Jesus disse, um profeta não tem honra em sua própria casa. Ou seja, no lugar onde ele devia ter sido honrado, as pessoas se acostumaram com ele e disseram, não. Em Nazaré eles diziam, ele aqui não é, as irmãs dele não são casadas aqui? Ele não é o filho de José, filho de Maria? Quem que é esse homem? Que autoridade é essa? Então eu queria falar para vocês que muitas vezes o que poderia acontecer numa igreja, que é as pessoas terem um temor grande a Deus, às vezes vai se amainando, vai ficando um fogo manso, não consegue esquentar mais nada. O que é essa honra que ele está dizendo que um profeta deveria ter? O que é honra? Gente, hoje esse é um assunto muito difícil. As pessoas estão se desonrando, estão muito agressivas. Nós todos estamos muito agressivos. A sociedade está muito agressiva. Honrar uma pessoa é destacar uma pessoa. E o Brasil gosta de fazer isso, quando a pessoa morreu. Morreu, ganha o nome de avenida, ganha o nome de praça, ganha o nome do que você quiser. Monumento. Então nós brasileiros, nós honramos sim, mas depois que a pessoa morreu. E isso é ruim, porque essa pessoa, enquanto ela viveu, ela não vai usufruir disso. Então, o que é honrar a Jesus? É dar glória a Ele, dar o lugar de destaque para Ele, enquanto você tem fôlego de vida. E Ele diz, eu não tive honra lá. Cheguei aqui e vocês vieram por causa dos milagres. O que é um profeta? Isso eu queria falar para vocês. É alguém que fala da palavra de Deus de tal forma que essa palavra de Deus vem ao seu coração e você entende que essa palavra é com você. Tá? Estou contextualizando a palavra da profecia hoje. Quando você ouve a palavra, você diz, mas como que esse camarada, parece que ele está vendo o que está acontecendo comigo? Não, é a palavra de Deus sendo aplicada. E ele diz, olha, um profeta não tem honra. Então, no mundo, Deus vai usar pessoas para, através das Escrituras, te trazer luz, te trazer caminhos. E se você não honrar essa pessoa, você não honra quem enviou essa pessoa para te orientar, para te dar caminhos, para te dar direções, né? E você pode ter bênçãos se você ouvir a palavra de Deus, onde Deus está usando homens e mulheres, ou você pode ter as consequências de não ter ouvido. Mas um profeta enviado por Deus, alguém que fala em nome de Deus, qualquer pessoa falando da palavra de Deus, ela precisa ser honrada por mim e por você. Porque se você não der ouvido e Deus enviar aquela pessoa para falar para você, você vai de verdade prestar contas disso. O que o texto está dizendo? Eles estavam acostumados com Jesus. Nós conhecemos Jesus, nós sabemos quem é Ele. E era por isso que eles não o honravam, né? O que é estar acostumado com Jesus? Como é que eu posso chegar a um estágio em que eu, ao invés de entender que Deus está perto de mim, eu achar que isso é uma banalidade? A segunda coisa que o texto diz é, vocês viram sinais. E se vocês não virem sinais e maravilhas, vocês não vão crer. Uma coisa muito perigosa, e por isso você entra em desespero e a desesperança vai ao seu encontro, é quando o milagre se torna uma coisa comum. Sabe? Eu me lembro nos dias que eu estava aprendendo a mergulhar, fui conhecer um mergulhador profissional e ele acabou o oxigênio dele a 60 metros de profundidade, água escura, mergulhador de plataforma. E ele era amigo da pessoa que era meu amigo, ou que eu conhecia, numa região aí do Brasil. E quando eu fui conversar com ele, ele disse, nossa, eu dei muita sorte. E eu falei para ele, a 60 metros de profundidade, você não deu sorte. Você ganhou a vida de novo e você precisa pensar bem o que você vai fazer com a vida. E esse meu amigo falou, pô, você nem conhece o cara? Você já chegou falando isso? Eu falei, não. A 60 metros de profundidade, sem oxigênio, não é sorte. Na água escura, não. Deus deu a vida. Muitas vezes a gente começa a transformar o que é miraculoso numa coisa comum. Respirar não é uma coisa tão simples, mas quando deu a pandemia, as pessoas não conseguiam respirar. Respirar virou uma coisa importante. Deus, ele faz milagres constantemente
Mas eu não posso me acostumar com o mundo espiritual achando que isso é normal. Não, tá tudo certo. É isso mesmo. Não é milagre, é sorte. Muitas vezes você está num ambiente cristão, religioso, e você se sente seguro. E porque você se sente seguro e você se sente protegido, você não acredita mais, você não imagina o quanto você precisa exercer sua fé. Sabe? É como se estivesse no grupo, né? Alguém tem o ingresso e você vai indo junto. Você já não precisa assumir sua posição de fé, porque outros estão fazendo isso por você. Então os milagres vão se tornando coisas comuns para você. E milagre nunca devia ser a coisa comum. Devia ser algo para a gente agradecer, honrar a Deus e destacar. Vocês vieram aqui porque viram milagres, mas estão acostumados comigo. Não deram honra para mim como profeta. Nós somos a família de Deus, gente. Mas quais são os problemas da gente se acostumar com Jesus? É não vê-lo mais, não ver quem ele é. Mas entrar num processo em que nós precisamos ver para crer. E hoje, nós estamos vivendo uma religião evangélica, cristã no Brasil, em que as pessoas estão dizendo, olha, eu creio muito em Deus porque eu tenho isso. Como se fosse um talismã. Eu creio, eu sou uma pessoa muito temente a Deus porque é a minha casa que eu comprei, né? Então, Jesus disse, se vocês não virem sinais e maravilhas, vocês não vão crer. E Deus não quer que você veja para você crer, sabe? E um perigo, né, é você se fazer parte da seita dos milagres. Existe uma seita chamada seita dos milagres? Não. Mas é o cara que é o seguinte, o tempo inteiro ele precisa colocar Deus à prova para ver se Deus vai agir, se Deus vai ser Deus. E ele está o tempo inteiro pensando nisso. E o que ele quer? Para ele crer em Deus, ele precisa ver algo. E para você crer em Deus, você precisa receber a fé no seu coração. É só isso. Não é assim que funciona. Deus não quer que você veja para você crer. Isso não é crer. Quando você viu algo, isso não é fé. Fé é a certeza de coisas que não se veem. Então Deus, ele deseja que você creia nele, mas não porque você está, né? Ô Senhor, eu creio em Ti, eu estou com dinheiro, estou com o bolso cheio de dinheiro hoje, né? Perigoso ficar andando com dinheiro, viu, gente? Eu agora creio em Ti. Não, você está crendo, você não precisa crer nada, já está no seu bolso. Então o que Jesus está criticando a eles, dizendo, se vocês não virem, vocês não vão crer. E nós não fomos chamados para viver assim, gente. Nós somos pessoas que creem naquilo que o Senhor revela para nós, né? Ser uma pessoa com milagreira, sabe? Caçadora de milagres, pode parecer de grande espiritualidade. Até que você comece a provar a Deus o tempo inteiro. Se Ele não te der, se Ele não fizer o que você quer, como um menino pirracento, você não vai crer. Sabe? Quando você começa a buscar que Deus atenda você nos seus caprichos ou naquilo que você acha que é o certo, isso seria exercer fé ou seria mostrar um tipo de rebeldia contra Deus para que Ele ceda aos seus desejos e vontades? Sabe? Você é uma pessoa que só crê se você receber? Isso não é fé. E era isso que Jesus estava salientando. Isso é a coisificação da fé. A sua fé virar um objeto. Você tem um objeto, logo você é uma pessoa de fé. E isso é talismã, isso não é o que a gente crê. Tá? Quando é que a desesperança vem para nós? Quando o corpo do filho dele não consegue mais reagir. A gente sabe que ele tinha febre. Tá? Esse texto de João 4 diz tudo. Diferente do centurião que queria curar um servo. Esse não, é o filho dele e está doente. Com uma febre alta. Né? E quando é que a gente fica numa situação de desengano, de desesperança? É quando você não vê mais uma luz para você sair da escuridão onde você está. É quando os seus recursos extinguiram, você não tem mais recursos, você já deu todos os remédios que você podia, foi o que ele fez. Quando você já usou todos os contatos que você tinha, buscou o médico, buscou tudo e seu filho continua doente.
E quando crer ficou difícil, porque você não tem mais onde se agarrar. Tudo ficou deserto. E tudo que era bom parece que sumiu com a doença do filho. Não há nada mais humano para ser feito. Quando isso acontece, a gente entra em desesperança e a gente fica desenganado. E algumas pessoas, elas se encontram com o desengano de forma passageira. Outras pessoas, elas miram o desengano diariamente. Elas olham para o desengano, para a desesperança, e veem os outros nutrindo esperança, mas elas mesmas não conseguem mais ter esperança. Esse homem faz uma coisa maravilhosa. Quando ele está diante do último suspiro do filho dele, ele vai buscar Jesus. Ele vai em busca de esperança. Às vezes, quando a gente está desenganado, desesperançoso, a gente reúne toda a nossa fé, tudo que a gente experimentou, e começa a tentar fazer isso se transformar numa fogueira. Mas o fogo não é suficiente, ele não vem. E nós não temos no que nos apegar. Nós não temos cenários para poder nos libertar dessa situação de aflição. E a tristeza vai tomando conta da nossa vida, e eu não sei se você que está me ouvindo nessa noite já viveu isso ou está vivendo isso, e a morte toma o lugar da vida. E aí o lugar onde seu filho antes transbordava de alegria, agora é um leito de morte. Seu olhar fica perdido, você não sabe mais para onde ir. Isso é o desengano, gente. Isso é a desesperança. Só que o problema é quando a gente tem um tipo de fé que esse homem não tem, mas que o arredor de Jesus tem, que é ver para crer. O que acontece quando a gente tem uma fé que só é baseada em sinais e prodígios e não em Deus? O primeiro problema é esse. Sua fé está baseada no que você quer, no que você recebe e não em quem Deus é. Você tem que ver para crer, e ver para crer não é crer. Deus se torna menor. Ele já não é o Deus criador do universo. Ele é o Deus da conta de luz. Ele é o Deus de uma febre. Ele é um Deus de uma coisa pequena. E a gente começa a viver, e tem gente que se torna cristão e começa a ver sinal em tudo. Joga moeda, abre a Bíblia, abre inário, abre qualquer coisa para ter resposta. Deus não é mais um Deus pessoal, é uma espécie de caixa bancária onde a pessoa vai comprar ou adquirir uma coisa. E não tem futuro. Só tem o presente. Todo dia é uma luta para que Deus faça o que eu quero, né? Quem é Jesus? Não é importante. Ele vai fazer sinais, isso é importante. E era isso que Jesus estava dizendo, que eu queria concluir esse primeiro estágio do que a gente está falando. Jesus chegou no meio da multidão e aquele homem insistiu dizendo, meu filho está morto. E aí Jesus continuou conversando com as pessoas e ele insistiu com Jesus, Jesus, se o senhor não for logo, ele vai morrer. E o que aconteceu com a multidão? A multidão não sabia quem era Jesus, mas tinha vindo para ver milagres. O que ele faz é importante, quem ele é não é importante. Tome cuidado para que a sua fé não se torne um tipo de fé que não está mais baseada na pessoa de Deus, mas naquilo que você precisa, porque você pode ser uma pessoa insaciável e você nunca vai conhecer a Deus, e isso é o começo do desespero, porque nunca tem fim as nossas demandas. Em segundo lugar, gente, eu queria compartilhar com vocês, a gente está pensando sobre Jesus se encontra com desengano, e eu falei, em primeiro lugar, sobre quando nasce a desesperança. E agora eu queria dividir com vocês sobre o milagre da esperança. Queria dizer para vocês que a esperança é um milagre. Nosso mundo está desesperado. E se você escolher um lugar para você estar, que seja São Paulo mesmo, em alguma região de São Paulo, e você for, e você conviver com as demandas que a gente tem na nossa cidade, você fica desesperado. E em lugares de desespero variados na cidade. Basta você ficar lá alguns minutos e você vai ver o que é desespero. A esperança é um milagre e Deus deseja esse milagre para mim e para você. Quando é que o milagre da esperança acontece para mim e para você? Quando você vê quem é Jesus. Jesus é o milagre de Deus.
Você não precisa de outro milagre, você precisa de Jesus na sua vida. O que esse homem era? Ele é um homem poderoso. O homem que vai pedir a Jesus, diz o texto que ele é um oficial, tá? Um oficial do rei. E esse termo usado já significa que ele tem uma posição de destaque. E ele está acostumado a ficar com o rei. E o rei não tem coisa que não resolva para o rei. Tudo que o rei precisar, resolve. Então ele é um homem poderoso e ele está acostumado a ver os pedidos atendidos, principalmente do rei. Ele vive num lugar onde a pessoa não precisa esperar. Ele vive num lugar em que não tem distância. Se o rei quer algo, aquele algo vai chegar para ele, né? Mas ele descobriu uma coisa muito importante, que ele precisava de Jesus. Que toda aquela demanda que ele tinha no Palácio Real, trabalhando com o rei, não é suficiente para atendê-lo. E ele pode ter feito uso disso, inclusive, para tentar curar seu filho. Mas ele precisa de Jesus. Então ele sai de Cafarnaum, em viagem a pé, até Caná da Galileia. E esse é o segundo milagre que Jesus realiza em Caná da Galileia. João é bem descritivo. O primeiro foi a transformação da água em vinho. E o segundo milagre é esse que nós estamos vendo. E Jesus começou a ouvir aquele homem dizendo o seguinte: por favor, cura meu filho. E eu queria ler para você, eu vou até colocar o versículo e queria que você ouvisse, né? Versículo 49, o oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Versículo 50. Jesus respondeu: vá, o seu filho vá viver. No grego, eles não traduziram assim, mas no grego literalmente significa: vá, o seu filho vive. E fica muito forte, porque está no presente. Vá, o seu filho vive. Está no presente. Esse texto no grego é presente. É o verbo viver no presente. Seu filho vive. A Bíblia diz que esse homem, ele creu na palavra de Jesus, naquele exato momento, e partiu. E Jesus não disse para ele: olha, espera aqui comigo que eu vou dar mais uma atenção para um, o outro. Ele diz: vá, porque o seu filho vive. Tá? Quando é que eu posso ouvir uma palavra de Jesus, do Senhor Deus, e eu posso crer? Eu queria falar disso para vocês. Primeiro eu preciso entender a palavra dele. Eu preciso entender. E Deus te deu a razão para você entender a palavra dele, né? Jesus disse: se vocês não virem sinais e prodígios, né? Mas eu preciso entender que os sinais e prodígios, eles vêm de Deus. Eles não vêm de uma força. Tem um homem que diz: olha, hoje minha mão está sentindo poder para curar. Não, a mão pode sentir o que quiser. Quem cura é Deus, gente. Quem cura é Deus. Então, Deus tem um caráter sobrenatural. E a Bíblia diz quem Deus é e como ele age. Então, se você começar a ver umas histórias, olha, eu já vi gente fazendo pedidos assim: olha, eu queria pedir oração, que eu estou gostando de uma pessoa que é casada. Como é que chama essa oração? Adultério. Se você ler a Bíblia, está lá: não adulterará, já começa assim. Então tem gente que quer misturar as coisas e tá. Não, você está pensando que não tem. Tem coisa daí para pior. Aí você. Uma vez a pessoa me fez um pedido desse, eu falei: esse tipo de pedido eu não oro, você está pedindo no lugar errado. Eu não oro para separar pessoas. Não funciona assim. Então eu quero te dizer que você precisa entender, porque a Bíblia diz que ele creu na palavra de Jesus, mas você precisa entender a palavra, você precisa entender. Tá? A Bíblia é um livro. Um capítulo vem depois do outro, ele tem um contexto. Tem o tempo em que foi escrito, tudo isso é um livro, precisa ser respeitado. Hoje as pessoas estão transformando a Bíblia numa espécie de maluquice, e alguns querem desrespeitar o livro, porque creem de outra forma, não aceitam o que o livro diz e querem dar um novo modelo para o livro. Eu, que uma das minhas formações é em literatura, não posso aceitar isso. Ou você respeita o livro, ou você não respeita. E eu preciso entender a palavra. Tem muita gente inventando coisas que não tem, que anulam quem Deus é.
E uma das coisas que eu preciso entender é o seguinte: eu posso confiar em Deus. Essa é a primeira coisa. Você está pensando em milagres, está pensando em um monte de coisa. Deus é digno da sua confiança. Tudo que você tem veio dele. Os atributos da bondade, da perfeição de Deus, que são vistos na natureza, manifestam, a pessoa de Jesus manifesta quem Deus é. E por causa disso, você e eu podemos crer nele, nós podemos entender isso. E nós devemos nos apegar a ele. A palavra dele vem dele em primeiro lugar, então eu preciso me apegar a ele. Não posso me apegar só a uma palavra que eu não entendo ou que eu tento mudar, porque eu estou com vontades diferentes, né? Eu preciso crer na palavra dele. E eu queria dizer uma coisa para vocês, gente, isso é coisa que não se ensina. Tem gente que crê e tem gente que não crê. E tem gente que vou usar essa palavra, crente, que é como se fosse um gerúndio, né? Ou seja, a pessoa está exercendo fé. Tem gente que crê e tem gente que tá ali, né? Se chover, tô colado com a irmã aqui, ó. Se chover, Deus manda aqui também. Mas você acredita? Não. Porque você talvez esteja baseado no que você vê. Você já viu uma pessoa abençoada? Tem gente que está abençoado para tentar ficar perto do outro, para ser abençoado. Mas para ser abençoado precisa crer em Deus. Você precisa crer na palavra de Deus. Jesus disse: seu filho vai viver, ou seja, seu filho vive. Ele disse. Não está baseado no que você vê. Seu filho não precisa estar perto. A fé é um dom de Deus, que liga você a Deus. E nós vamos falar disso. A fé vai transformar você, mesmo que as circunstâncias ao seu redor não tenham sido transformadas. Deus deseja que eu continue firme, confiando nele. Ah, mas as coisas não mudaram. Não, mas eu estou confiando em Deus. Eu entreguei tudo a Deus. Vai acontecer. Por quê? Porque fé é receber. Você precisa receber a palavra de Deus. Sabe? Eu saí muito cedo de casa, gente. E fui morar no Nordeste e trabalhei na década de 80 em lugares que estavam abaixo da linha da miséria. Pessoas morrendo de fome, eu via isso todo dia, eu trabalhava ali. Meu coração estava muito duro pelas diferenças sociais, pelas minhas lutas pessoais. Então alguém me dá um presente era algo assustador. Eu não aceitava o presente, eu não conseguia receber o presente. Eu estava só acostumado com a dureza. Seu coração pode ficar duro para Deus e Deus quer te abençoar e você não consegue receber. Porque você se acostumou com a dureza, com a dificuldade e você não recebe. Fé é receber, gente. Mas a todos quantos o receberam, diz a palavra de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você precisa receber. Você precisa acolher dentro de você e falar, não, é para mim isso. Ah, aquela irmã precisava ter vindo hoje. Foi para ela. Eu ouvi poucas vezes isso no ministério, né? Não, é para mim. Essa palavra é para mim, né? E quando eu recebo, eu entendo que Deus está trabalhando na minha vida. Por que eu venho para a igreja, gente? Porque eu preciso. Por que eu sempre... Eu acho que enquanto eu estiver vivo, eu vou participar de reuniões de oração. É porque eu não oro? Não, é porque eu preciso orar. Eu preciso aprender a orar com os irmãos. Eu sei que Deus vai tirar coisas para me ensinar através da oração. É por isso que a gente tem uma reunião aqui nas terças-feiras. E vamos ter outra. Queremos ter no domingo já, antes do culto. Mas nós não temos gente para tudo isso hoje. Então, não dá para orar e carregar as coisas das crianças ainda. Mas como é importante que você entenda que é para você. Que tudo que Deus está fazendo é para você. Eu tenho um amigo muito querido, vou falar dele aqui, que é o Baruch. Primeira vez que eu vi o Baruch, eu não sabia nem quem era o Baruch. Ele já é um músico agora renomado, cristão. E eu gostei muito de uma coisa que o Baruch falou e aquilo me marcou para eu querer conhecê-lo. Eu não sabia que eu ia me tornar pastor dele por muitos anos. Mas o Baruch diz assim, Jesus morreu por minha causa. Foi o que eu fiz que fez Jesus ter morrido na cruz. E ele falou aquilo de uma forma tão real, e essa é a verdade. Eu sou a causa de Jesus ter morrido na cruz. Você é a causa. Foi por isso que Jesus morreu.
sabe? E eu preciso entender que o relacionamento que Deus quer ter comigo é pessoal. Deus não quer abençoar uma pessoa para ela ser abençoada de todos, sabe? Aquele místico de uma comunidade. Deus quer te abençoar. Você precisa erguer sua mão santa e orar e pedir que Deus cure. Você precisa abençoar sua casa. Você precisa abençoar o lugar que você for. Você não precisa levar uma mandinga da igreja para colocar lá no seu local de trabalho. Não, você é a luz do mundo, disse Jesus. Você é o sal dessa terra. Significa que a vida é conservada porque você vai lá. Porque Deus está na sua vida. É muito mais fácil comprar uma mandingazinha e levar lá e colocar pendurada, mas não é o que a Bíblia diz. Não é verdade. Deus quer fazer isso na sua vida. E quando você começa a entender que Deus está vivo e é para você, a fé toma uma outra dimensão. Você começa a ser desafiado e você começa a fazer pela graça de Deus. Tudo pode ser transformado. Por quê? Porque você crê que Deus age com perfeição. E ainda que você não entenda, Ele está agindo perfeitamente. E é isso que eu quero falar para vocês. O milagre da esperança vem porque Deus sabe o que está fazendo. Você não sabe, eu não sei. A gente não sabe se as coisas estão dando certo, está dando tudo errado. Às vezes a gente coloca confiança numa coisa que vai nos destruir. Mas Deus não, Ele age perfeitamente. E Ele está acima do tempo. E eu queria te explicar isso. Deus trabalha com a eternidade. E a primeira coisa que Deus colocou no nosso coração é a eternidade. Então, quando uma pessoa próxima de você morre, você não acredita que ela morreu. Não, sabe por que você não acredita? Porque ela não morreu. Porque ela é eterna. Ela tem uma alma eterna. E você não consegue conceber isso. E você passa anos tentando, mas parece que eu vejo. Claro, ela não está mais com você. Mas ela está viva. Deus trabalha acima do tempo com os valores da eternidade, com coisas que vão durar. Ah, não, eu vou fazer um negócio aqui, fazer um rolo aqui, vou amarrar aqui, daqui a pouco amanhã vai cair. Não é isso que Deus quer, não. Deus quer coisas que vão durar para sempre. Deus quer trabalhar em coisas dentro de você que vão ser eternas. Ah, mas eu queria um relógio. Pode continuar, talvez, se o Senhor quiser, Ele vai te dar o relógio que você quer, mas Ele quer algo maior que um relógio para você. Deus trabalha com valores eternos. E eu e você precisamos nos apegar e entendermos isso. E Deus não trabalha com o tempo, Cronos, que é o nosso tempo. Deus trabalha com Kairos, que é o que em português chama-se a hora H. Tá? Em inglês, on the time. Sabe o que é a hora H? Você acabou de chegar, o ônibus encosta. Deus trabalha na hora exata. Ele não antecipa nem atrasa, é na hora exata. Você fala, não, agora acabou. Não. Ele trabalha com perfeição. Jesus vai se revelar. Aquele homem crê. A Bíblia diz que ele... Assim que Jesus diz, vá. A Bíblia diz que ele partiu. Ele foi caminhando. E, gente, ele é humano. O caminho não era tão próximo. E ele levou um tempo para chegar de Caná da Galileia para Cafarnaum. Quando ele chegou em Cafarnaum, disseram, seu filho está bem. Mas como que ele está bem? A 1h da tarde, a febre dele cessou. E aquele homem chegou para sua família e falou, a 1h da tarde, Jesus disse para mim que meu filho estava vivo. E a Bíblia diz que ele creu e a sua família creu no Senhor Jesus. Quando é que Jesus vai se revelar como a esperança da sua vida? Quando você crê. Quando você confiar em Deus e disser, Deus, eu confio. E quando você abraça quem Ele é. Você está ligado a Ele. Não por interesse, não porque se Ele não fizer o que você quer, você vai ficar de pirraça, né? Mas quando você decide andar ao seu lado e se tornar um discípulo dele, seguir Jesus sendo como Jesus era. Quando você for até Jesus, saiba de uma coisa, Jesus sempre irá ao seu lado. Ele prometeu isso.
Até que os séculos de vocês, o tempo de vocês acabe, eu estarei com vocês. Todos os dias. É promessa de Jesus. Então, quando você vai a Jesus, você nunca vai voltar sem esperança, porque Ele é a esperança. Gente, nós não estamos precisando de um governo melhor no Brasil. Nós precisamos também. Precisamos de melhores políticos, precisamos de melhores representantes, precisamos de tudo isso. Precisamos de melhor em todos os setores, legislativo, judiciário, executivo, em todas as áreas. Mas mais do que isso, nós precisamos de pessoas que creiam que Deus pode mudar o nosso país. E precisamos de pessoas que orem. E precisamos nos envolver com o sofrimento da cidade. Deus está nos chamando para isso, sabe? Qual tem sido o tipo de fé que você tem exercido? Você está fazendo pirraça com Deus? Você está dizendo, olha, se Deus fizer isso aqui, aí eu vou começar a acreditar. E eu queria falar para vocês na minha jornada espiritual que muitas vezes eu esperei que Deus fizesse coisas maravilhosas. E Deus fez coisas maravilhosas. Mas isso não é nisso que a minha fé se baseava e não é nisso que a sua fé tem que se basear. Porque se você se basear em coisas maravilhosas, elas vão acontecer e vão acabar sendo coisas comuns para você. E você não vai ver que é Deus que está andando com você. Jesus sempre vai atender o seu clamor, como atendeu o desse alto oficial ou oficial do rei. Ele é a minha esperança. Ele é a sua esperança. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você, que por algum motivo pode estar se sentindo desenganado hoje. Eu quero, antes mesmo, sempre a gente faz uma oração e bênção, mas eu queria que você que está acompanhando, nos acompanhando na internet, recebesse uma oração assim como nós aqui. Senhor, olha por cada pessoa que está desenganado, que perdeu a esperança na sua empresa, perdeu a sua esperança na saúde, perdeu a sua esperança na vida afetiva, perdeu a sua esperança na família, perdeu a sua esperança, Senhor Deus, em relação à saúde, perdeu a sua esperança em relação à igreja dos homens. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor vá trabalhar no coração de cada um dessas pessoas pelas quais nós suplicamos e que o Senhor não só console o coração delas, mas dê fé para que elas possam te abraçar e te ver acima das circunstâncias, Pai. Bendito seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, nós não estamos com visitantes pela primeira vez, preciso dar alguns avisos para vocês e chamar